Olá, vamos agora para a nossa aula sobre projeções cartográficas, nosso penúltimo conteúdo dentro de cartografia. Quando falamos em projeções cartográficas, conceitualmente, dizemos que projeções cartográficas são representações da superfície terrestre em um plano. Então, toda vez que pensarmos em projeções cartográficas, temos necessariamente que pensar nesse conceito, que toda projeção cartográfica é um modelo de representação da superfície terrestre em um plano. Por isso, toda projeção cartográfica, ela resulta em um planisfério, beleza? Ela vai resultar num planisfério, que nada mais é do que a superfície terrestre, que é uma esfera, pensando numa esfera, sendo transformada em um plano, por isso um planisfério. Necessariamente, nesse processo de transformação da superfície terrestre curva em um plano, necessariamente haverá deformações. Por um motivo muito simples. A deformação nada mais é do que negar a forma. Se deformação é negar a forma, e nós estamos transformando a superfície da Terra curva em um plano, conceitualmente estamos negando a forma da Terra. Por isso, toda projeção cartográfica necessariamente vai produzir deformações, ela vai modificar a forma da Terra transformando em um plano. Uma vez que, registrando isso, nós teremos uma superfície curva transformada em um plano, que é a ideia do planisfério. Fica a dica. Toda vez que a gente for trabalhar alguma questão, algum vestibular sobre projeções cartográficas, a grande sacada de todas as questões é a gente buscar onde estão as deformações. Sempre vai ter. Em alguns casos as deformações são maiores, a negação da forma da Terra é maior, e outras vezes ela vai ser menor. Mas praticamente todas as questões de vestibulares, elas vão cobrar da gente, quando se trata de projeções cartográficas, o nível de deformação que esse planisfério produziu. Por isso, pensando nesse nível de deformação, existem de forma muito básica 4 tipos de projeção cartográfica. A primeira delas, chamada aqui de 5.1, já que projeções cartográficas é o quinto item dentro de cartografia, o 5.1 é a projeção cilíndrica. Claro, projeção cilíndrica é o planeta Terra colocado dentro de um cilindro. Por isso vai ser chamado de projeção cilíndrica. É lógico, pessoal, que não tem como a gente colocar o planeta Terra dentro de um cilindro, tá? Não tem como a gente fazer um cilindro maior do que o planeta Terra, um cilindro de papel. Então, toda projeção ainda tem uma outra característica, que é ser uma representação da representação. Porque aqui na prática, a gente pega o globo terrestre e coloca o globo terrestre dentro de um cilindro para poder fazer a projeção. Agora vem a grande sacada de projeção cartográfica. Se acontecem deformações, a gente tem que identificar onde essas deformações são maiores, onde elas são menores. E para a gente identificar em uma projeção cartográfica as deformações, temos necessariamente que identificar a tangente da projeção. A tangente da projeção é sempre a parte do papel, do plano de projeção, nesse caso um cilindro, que vai tocar a superfície da Terra. Nesse exemplo que está aqui, a tangente da projeção é a linha do Equador. Sendo assim, toda vez que a gente identifica ou analisa uma projeção cartográfica e identifica a sua tangente da projeção, identificamos a região dessa projeção cartográfica que vai sofrer menor deformação.
Então, ela tem menores deformações em função de ser o plano da projeção, a parte dele que está em contato direto com o planeta Terra. Então, o nível de deformação no planisfério, no resultado de uma projeção, é muito menor, ou praticamente nenhum, onde tem a tangente da projeção, do que nas regiões fora da tangente da projeção. Se a gente pega a projeção cilíndrica tradicional, a tangente da projeção vai ser a linha do equador. Então, a tangente da projeção sendo a linha do equador, automaticamente a menor deformação possível é encontrada nesse tipo de projeção, desde que a tangente seja a linha do equador, ela é encontrada na região de baixas latitudes. Lembrando que baixas latitudes é normalmente falada a zona intertropical. No caso desse tipo de projeção, estamos falando, via de regra, para uma região localizada a 45 graus norte a 45 graus sul. É um pouco além da zona intertropical, mas a gente vai chamar então de baixas latitudes, que é a chamada zona intertropical, a área de baixa latitude, ou também conhecida como zona intertropical. Beleza, pessoal? Bom, pensando então na tangente da projeção e nessa área que vai ter a menor deformação, a gente continua o processo. Nessa região, nessa porção da tangente da projeção, nós teremos a posição dos paralelos e meridianos, a posição deles igual, essa posição igual à posição real, à realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? O que as questões vão cobrar da gente? A linha do equador, paralelo zero, beleza? Latitude zero. Acompanhe o raciocínio a partir desse momento, do que eu vou falar aqui agora. Se a linha do equador é o paralelo zero, acompanhe o raciocínio. Nós temos os meridianos, que no nosso exemplo aqui, eu estou colocando o meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich. Sabemos todos que os meridianos cruzam nos polos, então eles convergem em direção aos polos, como eu estou fazendo aqui no desenho. Na tangente dessa projeção, que nesse exemplo nosso é a linha do equador, significa que, pensando na posição real entre paralelo e os meridianos, na tangente da projeção, todos eles mantêm a posição original. Que posição é essa? Fazendo ângulos de 90 graus entre os paralelos, ou o paralelo linha do equador, e os meridianos. Significa que se o ângulo real, a posição e o ângulo real, é mantido entre os paralelos e os meridianos, as deformações tendem a ser minimizadas, praticamente zeradas. Em compensação, nesse tipo de projeção, as maiores deformações serão encontradas, como em qualquer outra projeção, elas serão encontradas na região do globo terrestre que mais vai alterar a posição dos paralelos e meridianos em relação à realidade. Falando de um outro jeito, elas serão encontradas, as maiores deformações, nas porções que vão modificar o ângulo dos paralelos e dos meridianos. Nesse caso nosso aqui, esse ângulo ele será mais modificado, mais deformado, em altas latitudes. Chamamos de altas latitudes a chamada zona polar, que é a região cuja latitude é superior a 60 graus norte ou 60 graus sul. Isso daqui é o que nós chamamos de alta latitude. Ô Bruno, por que nessas altas latitudes as deformações são maiores? Por que o ângulo entre paralelos e meridianos será deformado? Simples. Se a gente tem aqui um cilindro, desenhou a Terra nesse cilindro. Quando a gente abre o cilindro, depois de ter desenhado a Terra, a gente vai ter um retângulo conhecido aqui como mapa mundi.
A nossa tangente da projeção está aqui, que é a famosa linha do Equador. Tangente da projeção, linha do Equador. Eu escrevo ela aqui, para ficar bonitinho. 0 grau, linha do Equador. Beleza. O meridiano de Greenwich, segundo a referência nossa, será traçado aqui. Então, nós temos o meridiano de Greenwich fazendo aqui um ângulo de 90 graus com a linha do Equador. Ótimo, é o mesmo ângulo da realidade, é o mesmo ângulo que todos os meridianos fazem com a linha do Equador, então as deformações são pequenas. Agora, repare um detalhe. Na medida em que a gente vai deslocando para altas latitudes, o ângulo formado entre, acompanhe o raciocínio agora, o ângulo formado entre um meridiano e um paralelo qualquer, por exemplo, círculo polar, o ângulo formado entre os dois, nesse caso aqui, ele vai ser um ângulo menor do que o ângulo de 90 graus. Então, dá uma sacada aqui no desenho. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo menor do que 90 graus. Se eu conseguisse fazer a projeção cartográfica mantendo esse ângulo igual, eu não teria deformação nenhuma. Porém, quando eu faço a transposição, quando eu pego os meridianos e abro os meridianos na projeção, todos eles ficam paralelos. Eles não convergem em direção aos polos. Eles passam a ter este desenho que está aqui. Ao ficarem paralelos, passa a existir um problema. O problema do paralelismo dos meridianos, que é uma deformação, está no ângulo que se configura entre os meridianos e o paralelo. Esse ângulo, a partir de agora, é um ângulo de 90 graus. Ele deveria ser menor do que 90. Ô Bruno, qual que é o problema do ângulo ficar maior na projeção em relação ao ângulo real? De novo, é simples. Imagina que a gente tem uma determinada região, uma ilha qualquer, localizada nessa porção do globo. Existe uma determinada distância longitudinal entre as extremidades dessa ilha. Quando eu aumento a distância dos meridianos na projeção cartográfica, significa que essa ilha vai aumentar de tamanho, ocupando toda essa área que estava aqui. Resultado, eu tenho uma deformação, uma negação da forma original muito evidente. Um dos grandes exemplos utilizados no Mapa-Mundi para exemplificar esse tipo de deformação acontece no hemisfério norte, com uma ilha chamada de Groenlândia. É uma ilha que pertence à Dinamarca e que ela tem uma área equivalente a um pouco mais do estado de Minas Gerais. Só que quando a gente olha no Mapa-Mundi, essa ilha tem uma área do tamanho da América do Sul, quase. Resultado, uma ilha que tem uma área relativamente pequena, ela acaba tendo uma área muito grande na projeção cartográfica em função da mudança do ângulo entre paralelos e meridianos e da mudança da disposição dos meridianos, que deixam de ser convergentes e passam a ser paralelos. Por isso, quanto mais alta a latitude, maior é a deformação das regiões em função da mudança da posição dos meridianos e, claro, do ângulo em relação aos paralelos. Por isso, a principal modificação que vai gerar grande deformação é a modificação dos ângulos formados entre paralelos e meridianos. Todos eles, isso é cobrado nos vestibulares, todos eles passam a ficar com ângulos de 90 graus. Mais conhecido como ângulo reto, né? Com ângulos de 90 graus, ou o famoso ângulo reto. Beleza? Esse tipo de projeção é a projeção mais utilizada na configuração do Mapa-Mundi, apesar dessas deformações que eu expliquei aqui para vocês. Só que existe uma estratégia utilizada para tentar minimizar esse tipo de deformação, utilizando também a projeção cilíndrica, que é uma projeção, eu vou fazer o desenho aqui, que é uma projeção que usa esse artifício. O planeta Terra está aqui, a linha do Equador está aqui. Qual é o artifício encontrado pelos cartógrafos? Alguns gostam de fazer esse tipo de projeção. O artifício é o seguinte: você coloca o cilindro
numa posição diferente do cilindro original, que seria a projeção original. Você coloca o cilindro nessa posição que está aqui. O cilindro ele fica deitado. Essa projeção desse jeito, ela vai ter a tangente da projeção sempre em algum meridiano. Ela minimiza as deformações em altas latitudes. Essa projeção é uma variação da projeção cilíndrica tradicional, que é a projeção cuja tangente está na linha do Equador. Quem criou essa projeção aqui, essa projeção tradicional, foi um indivíduo, um cartógrafo europeu, nascido na Bélgica, chamado Gerard Mercator. Ele produziu o seu primeiro mapa-mundi no modelo de projeção cilíndrica no ano de 1569. Então, a gente está falando aqui da segunda metade do século XVI. O Mercator é considerado um dos grandes gênios da cartografia. Ele era, inclusive, matemático, tá? Considerado um dos grandes gênios da cartografia. Ele foi o cartógrafo que criou esse modelo de projeção. Claro que a projeção do mapa-mundi do Mercator, com os paralelos e meridianos pensados por ele, que até hoje a gente utiliza esse modelo, não é o mesmo mapa-mundi que a gente tem hoje na projeção cilíndrica de Mercator, na técnica criada por ele. Porque na época o mundo não era tão conhecido como é hoje. Então ele conseguia reproduzir o mundo, o globo terrestre, somente as partes que eram conhecidas lá no século XVI. Então se a gente pega o mapa do Mercator e o mapa-mundi de hoje, são mapas muito diferentes, porém que utilizam exatamente a mesma técnica, que é isso que eu acabei de explicar para vocês no modelo de projeção cartográfica. Quais são as características fundamentais da projeção do Mercator? Primeiro, é uma projeção eurocêntrica. Então, o famoso eurocentrismo é a Europa no centro da projeção. Então, ele coloca o meridiano de Greenwich como referência, colocando a Europa, Mercator europeu, século XVI, grandes navegações, a Europa era o centro do mundo. Então ele cria um modelo de representação do globo, cartograficamente, que traduz à época o eurocentrismo, beleza? Ele representa ainda o hemisfério norte maior que o hemisfério sul. Então, para ele, o hemisfério norte ele era maior do que o hemisfério sul. Como que ele faz isso? A gente tem aqui a linha do Equador. Ele malandramente, pegando uma outra cor de caneta aqui para nós, ele malandramente faz o seguinte, ele empurra a linha do Equador para baixo, mantendo sempre a sua posição latitudinal. Então, todos os lugares da Terra cortados pela linha do Equador serão jogados para baixo, serão comprimidos, fazendo com que o hemisfério sul fique menor que o hemisfério norte. Na prática, hemisfério sul e norte eles têm exatamente o mesmo tamanho, só que ele usa um artifício cartográfico de fazer o hemisfério sul ficar menor do que o hemisfério norte. Ô Bruno, por que ele queria fazer isso? Por que ele faz esse artifício cartográfico de colocar o hemisfério sul menor do que o norte ou o norte maior do que o sul? Simplesmente para representar um momento histórico no qual ele fazia a projeção cartográfica, que é o momento do colonialismo. Ou seja, um momento em que, historicamente falando, existia uma superioridade das metrópoles em relação metrópoles em relação às colônias. E as metrópoles europeias, elas estavam localizadas no hemisfério norte, beleza? Então, colonialismo, superioridade das metrópoles, todas no norte. Então, o Mercator ele traduz muito desse contexto histórico do século XVI e século XVII, especialmente. Ele produz uma projeção chamada de projeção conforme. Projeção conforme é aquela que mantém as formas dos continentes muito próximo ao que é na realidade. Então, é a precisão das formas, por isso a projeção conforme. E por que ele se preocupava tanto com as formas? Muito simples, porque era uma projeção utilizada, o mapa produzido por ele acabou sendo um mapa muito utilizado,
nas grandes navegações, nas grandes rotas marítimas europeias do século XVI e século XVII. Então ele precisava identificar as formas com muita precisão para não produzir nenhum tipo de acidente para os navios, para que os comandantes dos navios soubessem onde tinha alguma península, onde tinha alguma baía, algum golfo. A forma dos continentes era muito importante, traduzindo aí o período das grandes navegações. Os vestibulares adoram cobrar esse modelo de Mercator. Só que aí lá no século XX, já em 1974, um também europeu, Arno Gall Peters, ele cria um outro modelo, também numa projeção cilíndrica, porém que busca contestar o modelo de Mercator. Peters, então, ele cria um modelo chamado de projeção Gall-Peters. É uma projeção também cilíndrica, ele se utiliza da técnica cartográfica criada por Mercator, porém, para contestar alguns aspectos da projeção de Mercator. Ele cria uma projeção também eurocêntrica, eurocentrismo. O eurocentrismo é quando a Europa está no centro do planeta Terra. Então, o meridiano de Greenwich está no centro, eurocêntrico. O meridiano de Greenwich é o centro. Eurocentrismo é quem é a referência para a divisão entre leste e oeste. Só que aí vem o grande questionamento de Peters. Ele questiona principalmente essa lógica do hemisfério norte maior que o sul, numa lógica do colonialismo. Ele questiona esse modelo, já que o Mercator se utiliza de uma estratégia cartográfica de grande deformação, de grande modificação da superfície terrestre. Então ele cria uma projeção, ou melhor, uma projeção não, ele cria dentro da projeção cilíndrica um modelo chamado de equivalente. Então percebam que o Mercator cria o modelo de projeção conforme mantendo as formas. Então ele deforma muito a área do hemisfério norte e do hemisfério sul para dar essa ideia de superioridade. O Peters fala, eu vou transformar o mapa em um mapa equivalente, ou seja, eu vou equivaler as áreas, ele mantém a proporção, ele equivale às áreas dos hemisférios norte e sul. Ao equivaler as áreas, ao colocar a linha do Equador no meio da Terra, dividindo em hemisférios, em metades, ele equivale esse modelo. Tanto é que essa projeção equivalente de Peters, ela passa a ser conhecida historicamente como uma projeção terceiro-mundista, por, teoricamente, chamar a atenção para os países do sul, ex-colônia, e diminuir a importância dos países do norte, ex-metrópole. Então ela é conhecida como terceiro-mundista, enquanto a projeção de Mercator é conhecida como eurocêntrica, colonial, conforme. Peters, projeção eurocêntrica, equivalente e terceiro-mundista. A do Peters, então, dá a impressão que ela é um pouco mais alongada no hemisfério sul, mas é porque, na verdade, ele descomprime o hemisfério sul comprimido por Mercator. Tranquilo, pessoal? Um abraço a todos e bons estudos.